que eu quero entrar, mas eu não tive a oportunidade. Então vai de ser estudar. hoje. Vai ser hoje. Tá, aqui a gente só parou essa estratégica por conta desse lindo Platycerium elemaria aqui, né? Que tá super punjante, lindo. E aqui foi o que aconteceu, eu deixei meio que ele encontrar o caminho, né? Sim. Dá pra ver bem aqui, ó. Então essa aqui é da planta mãe, o rizoma foi andando e foi emitindo plantas novas. Petulante que sou, né? Eu sou petulante, eu não tenho a menor capacidade de criticar paisagistas, mas eu... Produziu mais isso. E eu fui atrás de sementes, consegui com o amigo Joinville, comecei a produzir. E eu tive alguns insights. Esse foi um episódio pra lá de gostoso de se gravar e fazer com meu amigo Henrique, do Ecoviveiro, que estava de passagem por São Paulo, veio aqui em casa e a gente, de surpresa, gravou esse episódio para vocês. Tem muita dica sobre colocásia, aquáticas e muito mais. Espero que vocês amem tanto quanto eu. Olá pessoal, tudo bem? Eu não tô no Jardim Onírico. Eu tô aonde, Henrique? Olha, não é uma geladeira ambulante também, viu, pessoal? Meu Deus, meu filho, você tem descontrole. Muito descontrole. Não, e o pior é que é um descontrole que já... Acho que tá no 7º ano de descontrole. 7º ano de descontrole. Ó, vocês não estão entendendo nada por enquanto. É brincadeira que a gente não tá no Jardim Onírico, a gente tá no Jardim Onírico. Mostra aqui, por favor, seu cameraman. Olha aqui, essa silhueta de casa vocês conhecem. A gente está aqui com o Henrique, do Ecoviveiro, que é um queridíssimo amigo deste canal, e meu, Alan, numa passagem meteórica por São Paulo. Eu não poderia deixar de fazer um episódio com você, nem que seja sem roteiro ou sem nada, porque este cara é um poço de conhecimento, uma juventude em ascensão no mundo botânico e das plantas, dos viveiros, e isso aqui, gente, é a vida real dele. Foi uns 15 dias de Olha, já tá uns 12 dias, viu? 12 dias de estrada, indo para o centro-oeste, nordeste, sudeste, agora voltando para o sul, que é onde ele mora, lá perto de Porto Alegre. Acompanhe esse episódio com a gente, porque no mínimo especial. Obrigado, meu amigo. E bora lá, Alan. Vamos lá. Free from all ropes, fair or straight, the one who can't be contained. Wild as silence and free. Pessoal, antes de continuar esse episódio, eu tenho um recado rápido para vocês. Eu tenho recebido muitas mensagens na DM, comentários, WhatsApp, enfim, dúvidas das mais variadas em relação a cultivo, escolha de plantas, iluminação artificial, rega automática. Tudo isso faz parte do Jardim Onírico e eu sei que vocês gostam. E para responder a essas perguntas, comentários, indagações de uma maneira um pouco mais organizada e um pouco mais profunda, eu preparei a Masterclass Jardim dos Sonhos. É uma aula gratuita feita para quem quer transformar qualquer espaço, mas é qualquer mesmo, num refúgio verde, bonito, acolhedor e cheio de alma. Mas atenção, essa aula ela é exclusiva para quem se inscrever. Tá? Ela não é uma aula que vai estar aqui no canal de maneira permanente, de graça, para todo mundo. Ela é exclusiva mesmo e isso eu prometo para você. O link está aqui embaixo, está na descrição do episódio também. É só clicar e se inscrever. Te espero lá porque vai ser lindo. Pois é, pessoal, tô aqui com Chris Martin, que tá louco para ir pra rua, e com Henrique de Ecoviveiro. E por que a gente começou esse episódio aqui com essa Vrisia, a grande Vrisia Emoção? Porque foi parte aí da ação que a gente fez pro Rio Grande do Sul, e eu não poderia deixar de homenagear a Ecoa e o próprio Henrique para este episódio. A gente vai falar de bromélia, a gente vai falar de colocásias, aráceas no geral, e outras plantas que estão aqui no Jardim Onírico e que são produção da Ecoviveiro. Então, olha, eu queria fazer um agradecimento público por todo esse
todo esforço e toda a competência sua, Henrique, a sua história e a tua paixão com as plantas. E aí vocês vão entender exatamente que paixão é essa ao longo desse episódio. Mas deixo aqui meu agradecimento. Cara, eu fico lisonjeado, pessoal. Nossa. Não, a lisonja é nossa ter você aqui no Jardim Onírico e ter plantas de vocês aqui. Então... E essa planta é uma planta muito legal, né? Muito, é linda. Porque essa Vrisia emoção, para muito além de Vrisias variegatas serem extremamente raras, né? Ela é variegata, né? A gente comentou ontem, eu e o Alan, que qual planta era a planta favorita nossa, né? E a gente meio que entrou num consenso que tem várias plantas, mas assim, o que torna uma planta que a gente gosta é uma planta que traz uma história. E quando traz uma história de amizade, de conhecer novos amigos, expandir esse ambiente de interações e relacionamentos, é a melhor parte, né? As plantas que dizem, essa planta veio do meu amigo A, essa do meu amigo B. Por causa disso aqui, eu conheci tal pessoa que eu fui para tal lugar. E eu acho que... É bem isso mesmo. Isso, para mim, é o Jardim Onírico, sabe? Muito obrigado. Para muito além de... O jardim é um sentimento de histórias que a gente vai... memórias e afetos que a gente vai colocando no jardim, né? É verdade. É bem isso mesmo. É bem isso. Não, eu, assim, profundamente não acho que existe um jardim onírico que tu faça numa ida à floricultura só. Não, é verdade. Não existe. É um processo longo, né? É um processo longo. E não por acaso, meu caro, essa Vrisia emoção, ela está exatamente na entrada da casa. Aqui a gente entra na casa. Porque, de fato, eu fiquei emocionado com a ação que a gente fez pelo Sul, em tentar ajudar minimamente aquele momento agudo, né? Mas foi muito bom, ajudou muito, viu? Que bom, que bom. Tudo a ação foi muito bom pra gente lá. E aqui era só um símbolo do arremate que eu fiz, enfim, naquele momento do leilão. E é uma planta que está na entrada recebendo as pessoas que entram em casa. Então, eu não coloquei ela aqui porque você vinha, mesmo porque a gente não combinou nada, né? Só para vocês entenderem, ele estava vindo de uma viagem longa. Falou, vou dormir lá em São José dos Campos e de manhã a gente se encontra. Falei, não, vem dormir em casa. Então, tá aqui. Então, essa visita ao Jardim Onírico inesperada aqui do Henrique Ecoviveiro, vocês vão explorando com a gente. Aqui é a primeira parada com a Vrisia e a gente vai ver outras coisas aqui para frente. Ó, a gente fez uma parada técnica aqui, porque eu conheço, olha só essa Maranta Charuto, a Calatheia luteia, querendo participar. Tá participando aqui, fazendo uma sombrinha. E o Henrique, eu conheço já há alguns anos, 2, 3 anos por aí, sei lá, porque a gente se conheceu por conta das Colocasia. Exato. A Ecoa ali atrás, né, uma grande embaixadora, até hoje e eu defendo tanto as Colocasia, e vocês já viram o episódio que eu citei a Ecoviveiro, tanto no Instagram quanto no YouTube, mas é muito emblemático ter você aqui por conta das Colocasia, né? Exato. Para muito, o Henrique como pessoa, para muito mais além do Ecoviveiro, né? As Colocasias foram que me ajudaram a chegar em certo momento, né? Conheci muitas pessoas por causa de Colocasias, viajei bastante por causa delas. Mas o Henrique, para muito além do olá, eu sou o Henrique da Ecoviveiro, falando de Colocasias, é um cara que adora plantas, adora. Então eu sou maníaco, pessoal, eu coleciono muita planta. Não dá para perceber? Não dá? Ixi, oxi. Eu sou o clássico maluco das plantinhas, né? E eu não sei como eu tô no negócio, né? E vendendo planta. Se eu não vendesse planta, eu não sei o que faria da minha vida. Tá bom. Tem que funcionar, sabe? Tem que funcionar. É uma paixão clara, né? E assim, eu entendo bastante de Colocasias, eu fiz vários testes, eu já falei com muita gente, mas assim, o Henrique das Colocasias, ele gosta de ninféia, gosta de lótus, gosta de palmeiras, gosta de antúrios, de aráceas, gente, capim, eu coleciono capim, cara. Aliás, ele já me deu um capim aqui de presente, vocês vão ver já, porque essa é a generosidade do pessoal do Rolê das Plantas no geral, né? Sobretudo das plantas. Eu acho que tem uma generosidade em trocar informação, em presentear.
E eu sei que você gosta de platycéria, mas é uma coisa que você ainda não aprofundou, né? Exato, eu acho tão bonitas as formas, mas sempre que eu olho me parece uma coisa meio distante ainda, que eu quero entrar, mas eu não tive a oportunidade. Então vai de ser estudar. hoje. Vai ser hoje. Tá, aqui a gente só parou essa estratégica por conta desse lindo Platycerium elemaria aqui, né? Que tá super punjante, lindo. E vamos ver aqui o que o Henrique vai gostar para ele levar para casa, porque aqui Platycerium não falta nesta casa. Eita, caramba. Não é? E aí você olha, né, um elemaria como esse aqui, que é um Platycerium lindo. E atrás aqui do câmera, por favor, temos aqui um e-link, né, que é o Java, né, que é da região ali, da Indonésia, enfim. E aqui tem um Coronarium, né, e você vê as coisas que, né, como eles se assemelham de alguma maneira, são pré-históricas, como você falou, né, são, vamos dizer... São pteridófitas, né, que são parentes desta samambaia aqui, como desta samambaia aqui, que é uma Angiopteris evecta, e são samambaias, né? Exato. E sabe, Alan, uma coisa que eu gosto muito nas plantas, eu gosto de tudo, né? Mas uma coisa que me chama a atenção sempre é a fitofisiologia da planta na região. Tá. Explica pra gente o que é fitofisiologia. Então, é um comportamento não é bem um comportamento, mas é como a planta se adaptou para aquela região. Para o que o ambiente fez de pressão ecológica nela para desenvolver aquelas características. Ah, tá. Agora, gente, eu fico pensando, o que levou uma samambaia a desenvolver essas estruturas de captação da água? Que para mim é o que eu mais gosto dessas plantas, essas coroas. Né? Ó, falando em coroa, lá tem um... É coroa que se chama, né? É coroa, é um coronarium, ou folha basal, né, como Exato. a turma chama. Ali é um coronarium bonitão que está se desenvolvendo. E é exatamente isso, né? A coroa, ela serve para falar, venha cocô de pássaro, venha detritos, então já, além de água, ela serve para a parte de recepção de nutrientes, então. Total. Que bacana. Total, e ela vai reservando ali e vai funcionando, e vai se alimentando, e vai crescendo, e é isso, né? Eu queria ir para outro canto aqui. Bora lá. Pedir algumas dicas para você. E eu falo para vocês, né? Colocásia e cactos suculentas são dois tipos de cultivo no mesmo espectro. Um está de um lado, outro está do outro. Um precisa de secura, outro precisa de água. Eu acho de um cultivo facílimo, assim, eu gosto muito, mas eu estou errando em alguns. Eu queria que você me desse uma dura. Bora lá, uma então. lição. Não, lição não. A gente cria métodos para melhorar o cultivo. Então tá bom. Então vamos lá ver isso aí, porque eu tô sofrendo com uma delas e eu queria a opinião do especialista. Meu amigo, temos aqui uma das primeiras plantas que uma das intermediárias aí que eu comprei contigo, que é essa Crocodile Leather, né? É uma colocásia maravilhosa e ela ainda aqui, eu acho que ela deu uma sofrida no inverno, regrediu. E acho que é legal a gente falar sobre isso, né? Colocásia em regiões um pouco mais frias, tanto quanto outras Arace, ela dá uma diminuída no tamanho das novas emissões, né? Claro. Então, e aí começa a voltar o calor e ela começa a emitir folhas maiores de novo. Exato. Bem, começando para a Crocodile, é legal que a primeira coisa dela é que ela é uma das poucas colocásias que é veludada, né? Dá pra sentir bem, né? Dá pra ver bem. Mas assim, na questão de regredir, a gente estava conversando antes, eu e o Alan, que são plantas muito de metabolismo muito acelerado. Então elas são muito volúveis com o clima, com as oscilações de temperatura, né? Tá. Ou seja, começou a esquentar um pouquinho, ela... Ah, tá, entendi. Ela responde muito rápido. Por quê? Porque são plantas que, por causa desse metabolismo, né? E é interessante que boa parte das colocásias, as mais antigas não, até 2016, 2018, que quando sair para vender um híbrido de 2018 é um híbrido novo. Por exemplo, a Redemption provavelmente é de 2018. Tá.
Esse grupo da Redemption, a Black Lava, a Inferno Falls, que essas estão agora, que a gente acabou de lançar. Já tem uns 5, 6 anos, tá? É uma planta, não é assim, ano passado fizeram, não. Tem um tempinho aí. Sim. Esses híbridos foram feitos para o mercado americano, né? Qual a ideia? É muito plantado na Flórida. A Flórida é um lugar tropical, tá? Certo. Mas assim, eles têm frio no inverno. Tem. Em alguns lugares, Estados Unidos, um pouquinho mais para cima, onde é subtropical e temperado, eles também cultivam colocásias. Tá. E o objetivo dessas colocásias dessa região é o seguinte, que as pessoas querem folhas bonitas por mais tempo durante o outono, antes de começar o inverno e elas realmente desaparecer. Porque não parece, colocásias são plantas que aguentam até menos 28 graus. Claro, vai perder todo o material vegetal, mas o tubérculo vai se preservar embaixo da terra. Tá. Passando o inverno, ela rebrota. Perfeito. E assim, elas rebrotam super bem, funcionam... Meu Deus, são plantas muito fortes, né? Só que assim, o americano ele queria ter mais tempo. Resiliente, né? Nossa, demais. Super resiliente. Então, até eu acho que vale, para quem nunca teve uma colocásia, experimenta. Porque é uma planta que ela permite que você erre com ela. Interrompemos essa programação com o meu querido Henrique para trazer boas notícias. Esse episódio que vocês estão vendo, ele foi gravado já há um tempo atrás. E de lá para cá muita coisa aconteceu, né? Plantas cresceram, como vocês estão vendo aí nas imagens. Outras plantas diminuíram, porque agora a gente já entrou aqui no outono em São Paulo. Enfim, no Brasil, mas em São Paulo especificamente as temperaturas começam a cair. Mas temos uma boa notícia. Sou portador de boas notícias para vocês. O Henrique deu a louca na gerência e ele quis disponibilizar, por puro carinho ao Jardim Onírico e a vocês, seguidores do canal, uma promoção muito especial. Então, para compras acima de R$ 499, ele vai dar uma Farol Mask de graça, de brinde. Muito legal. Só que não é só isso, tem frete grátis também. Mas também não é só isso. Se você fizer uma compra acima de R$ 699,699, você vai ganhar uma Redemption, Colocásia Redemption, que é uma dessas Tá bom, vem dar o recado junto, meu filho, vai. Ele quer muito falar com vocês. Paul McCartney. Qual Colocásia você gosta, meu amor? Todas? É a Redemption. Então, seguindo aqui. Ele vai dar a Colocásia Redemption, que é uma queridinha desejadíssima do momento e que vale muito a pena. Então, acima de R$ 499, Farol Mask. Acima de R$ 699, Colocásia Redemption, frete grátis para todo o Brasil. Essa promoção eu não sei se é por tempo limitado, ilimitado, se é para sempre, ou vai dar louca no gerente e ele vai tirar a promoção do ar. Então aproveita, já coloca logo essas compras no carrinho, faça bom uso dessas plantas que vocês estão vendo, que são hiper versáteis e são lindas, né? Como essa Crocodile Leather, que já está quase na minha altura, maravilhosa. Ó, o cupom está aqui na tela, os 2 cupons para as 2 faixas de preço. Mas se, por exemplo, você gastar R$ 700, R$ 699 e já tiver Redemption, você pode usar o cupom da Farol Mask e leva a Farol Mask. Você só não consegue fazer o contrário, mas está tudo certo, tá bom? Então, aproveita lá. Ela é generosa nesse sentido, né? É divertido e é fácil. Não, assim, mesmo que ocorra alguns erros no cultivo, não é tão difícil de recuperar. Agora, a minha dúvida aqui, meu caro especialista Henrique, aqui é uma bacia, né? Tem água até aqui. E eu plantei ela dentro de outro vaso, né? Eu plantei essa Crocodile Leather num vaso aqui, com um substrato biomix, uma misturinha. Coloquei aqui dentro e aqui em volta tudo água, tanto é que isso aqui é planta d'água, né? Enfim. E isso aqui é marácea. Isso é super divertido, pessoal. Isso é uma arácea, é verdade. Vocês sabiam que alface d'água é marácea? A alface d'água é marácea, exato. Tá. Esse tipo de cultivo é um cultivo ok? Tá errado? Se eu errei o quê? Me conta. Então, uma coisa que eu vejo que uma dificuldade é a questão do substrato. Porque é uma planta muito simples e às vezes a pessoa pensa, nossa, comprei cara a planta, tem que ser um substrato diferente. Tu pode cultivar colocásia até na água com pedrinha. Tu pega um potinho, enche pedrinha, coloca água e ela vai embora. E vai embora, tá. Mas assim, o que ela não gosta é desses substratos muito comprados em saco, né? Tipo essa terra preta muito rica. Não precisa nem ser rico.
Mas assim, ela precisa ter uma quantidade boa de terra, né? Tá. Minha mistura padrão lá que eu... Mas de terra, você diz... Tá. É que a terra de chão, esse é um problema que eu vejo bem recorrente, né? É um pouco complicado essa cidade conseguir terra de chão. Por que eu falo terra de chão? Uma terra de terra vegetal, assim. Tá. Faz um buraco e usa aquela terra. Aham. Eu não consegui sucesso no uso de substratos prontos. As minhas plantas nunca ficaram bonitas em substrato pronto. Tá. Talvez alguma outra deve conseguir. Existem várias exceções, tá? Mas pra mim isso não funcionou. Pra mim o que eu sempre recomendo é uma porcentagem de terra de chão, uma porcentagem ou de casquinha de arroz, ou de um outro material drenante, mas de gramatura pequena. Tá. Casca de, por exemplo, chip de coco é terrível. Perlita. Perlita talvez funcione. Perlita, Funciona. casca de arroz. Eu já cultivei da perlita pura com água. Tá. Tá. Deu Então certo. você está dizendo que se eu usasse só biomix, que é aquele substrato já preparado, não é o ideal. É melhor usar uma terra vegetal Exato. com casca de arroz, algo que ajuda a ficar bem drenante. Embora o ponto aqui, pessoal, não é nem que precise drenar, porque aqui está numa bacia d'água. Mas as raízes precisam estar num ambiente mais arejado. Certo? Que não pode ficar como se fosse num lodo muito argiloso, assim. Ela precisa respirar. Exato. E essa parte de respirar, eu comecei a ter um problema há tempo atrás, logo comecei a cultivar com as morritos, né? Morrito das colocáceas é uma das mais sensíveis. Só para vocês entenderem, essa aqui é morrito, que já está vindo um pouco maior a próxima folha, porque no inverno ela deu uma sofrida. A morrita é divertida porque é uma planta que, por causa dessa pigmentação muito variada, às vezes ela dá umas mutações e essas mutações podem podem se estabelecer. Tanto é que a Kaiser é uma mutação, que a folha escureceu e permaneceu um risquinho branco verde aqui no meio. Que legal. Vou te propor, olha o desafio, vamos acompanhar. Vamos acompanhar. Tá vendo essa mudinha aqui, esse brotinho aqui? Tô vendo aqui. Posso quebrar ele? Pode. Quer uma tesoura? Não, pode ser quebrar. Olha, quebrou, você quebrou. Eu vou botar ela aqui, nesse cantinho, Tá. tá? Do jeito que tá. O fundo tá muito fundo aqui. Tá. Vamos deixar tudo bem, vamos botar ela aqui mesmo. E vamos acompanhar isso. Me dá uma resposta disso aqui daqui 2 meses. Tá, o que você fez? Você cortou o cordão umbilical dela. Exato. Da planta mãe, Só que é como essa. ela já tinha um rizominho, ela já tem um pouco de reserva de nutriente aqui, tá vendo? Ah, tá. E o que é esperado aqui, então? Qual que é a... Aqui é esperado que ela vai começar a desenvolver raízes, né? Porque ela tá sem formação de radicular ainda. Ela vai começar a emitir raízes. Provavelmente as raízes vão encontrar o fundo ali Aqui. e vão se estabelecer. Tá. Só que assim, tu vai ver que tu consegue cultivar na água, cara. É muito simples. Você ia falar alguma coisa do Tifonodoron. Tifonodoron. Então, Tifonodoron é uma planta bem legal, é uma arácea lá de Madagascar, Tá. né? Eu conhecido como bananeira d'água. E é uma planta curiosa, que o Burle Marx começou a usar nos paisagismo, sumiu, ninguém produziu mais isso. E eu fui atrás de sementes, consegui com um amigo Joinville, comecei a produzir. E eu tive alguns insights legais. Ah, que legal. Você divide com a gente ou é segredo de estado? Não, pelo amor de Deus, eu divido tudo. Tá bom. Conhecimento que a gente não passa pra frente, ele morre, sabe? Ele morre, é verdade. O Tifonodoron, eu percebi que assim, no cultivo, se tu quer ter ele em vaso, um esquema legal é ter que nem tá aqui, nesse esquema, um vaso dentro do outro vaso, mas esse vaso tem que ser bem vazado. Porque assim, se a raiz dele não penetra, ele vai ficar muitos anos assim. O pessoal fala, eu tenho Tifonodoron no Rio de Janeiro, mas ele não cresce, não sai do lugar. Depois manda uma foto. Um potinho assim, puxa pra cima, deixa eu ver as raízes. As raízes não correram. Não correram. Os meus estão em pote, assim, os que eu vendo com 1,60 m, eles estão em pote de 3 litros. Em quanto tempo? Só que assim, ó, tem tão grandes os buracos que as raízes, assim, tu puxa, tem 1 metro de raiz. Quanto tempo demora pra desse tamanho pro 1,60 m? Olha, se tu por exemplo, se tu colocar num vaso que nem esse aqui, eu te dou a tranquilidade que no máximo 1 ano, 1 ano e meio tá grande já. É mesmo? É mesmo. Então, ó, vem cá. Acho que eu fiz a lição de casa sem saber. Olha só. É isso? É isso. É que agora a água desceu aqui, eu preciso colocar de novo. Mas aqui é o Tifonodoron. Isso aqui é celósia, que aqui em casa é mato.
Mas enfim, eu preciso só ver esse vaso se ele tá com um buraco bem estabelecido lá embaixo. Como as plantas paludosas são plantas novas na mão dos brasileiros, a gente tem que começar a falar sobre substrato o quanto antes para as pessoas não terem problema e ficarem tristes no motivo, né? Tá bom. Assim, minha observação é que substrato para planta paludosa tem que ser o mesmo de colocar. Tem que ser um substrato, uma terra vegetal, um lodo acrescido de casca de arroz. Tá. Por alguma razão, esse substrato eu vejo que as plantas penam muito para frente. Tá. Eu não sei dizer ainda porque eu tenho que fazer, mas eu quero fazer análise química desse tipo de substrato com o que eu uso lá para entender melhor. Então você está me dizendo... Porque não tem uma validação científica o porquê. Tá, Tá? então... É empírico, né? Então você dos testes que eu fiz. Então você está me dizendo, meu caro, que eu preciso replantar isso aqui. Exato. Tomei. Tomei bronca. Tá bom, então eu preciso replantar isso aqui. Ou você pode fazer um teste comigo também. A gente pode fazer um teste empírico junto. Tá. Deixa esse aqui nesse substrato e replanta aquele num substrato de terra. Melhor ainda. Pode ser, tá bom. Fazemos ciência, vamos validar e depois a gente vai para análise de bioquímica do solo. Porque eu tenho ali substrato, terra vegetal, dessas, mas eu comprei a terra vegetal por conta de que... Agora outro assunto, meu querido, aqui não falta assunto com esse homem. Já imagino o que é, viu? Eu sei que você imagina. Eu comprei este vaso, eu até te mandei foto, não sei o quê, papapá, porque um dos maiores produtores de ninféias e lótus do Brasil é este homem. E flor de lótus é aquela coisa maravilhosa que... Tá no imaginário popular de todo mundo, né? Nossa, é maravilhoso. A pessoa nunca viu uma lótus, mas ela... flor de lótus e tal. Então a ideia, eu plantei aqui no fundo, coloquei essa terra vegetal que você falou, não pode ser muito rica, não sei o quê. Coloquei um pouco de osmocote e penei. Ela realmente não aconteceu neste vaso, aí eu dei outro significado para ele, coloquei essas alface d'água, coloquei o tifnodoro recentemente aqui, e então, mas não deu certo. Vamos falar da lótus então. Vamos falar da lótus? Acho que isso aqui é muito profundo para lótus. Então, lótus são plantas, por mais que são aquáticas, elas são mais paludosas que aquática. Tá. Tem que ter uma pequena lâmina de água. O que é paludoso? Gente, paludoso é o ambiente de banhado, brejo, né? Eu vejo que aqui no sul a gente fala banhado, o resto do Brasil é brejo. Tá. Brejo. Tá. Brejo. Então é um ambiente saturado de água, onde tem muita água e pouquíssimo oxigênio, né? Tá. E normalmente essas plantas têm até um tipo de respiração diferente, né? Porque por falta de oxigênio. Entendi. Tanto é que, por exemplo, algumas plantas, tipo a buritirana, que é uma palmeira nativa que tem tanto em Goiás uma espécie como na Amazônia, elas largam umas raízes para respirar. Cada planta tem uma estratégia para fazer a respiração, né? Que legal. Nesses banhados. Só que a lótus é uma planta que precisa de calor, né? Para botar as folhas. E ela não pode estar muito funda, porque quando está muito fundo, parece que não esquenta o suficiente. A água tem que estar uma temperatura ideal para ela. Ideal. E como tu faz isso de uma maneira mais fácil? Deixa a lâmina d'água menor. Tem uma lâmina água de uns 10, 15 centímetros. Exato. Tá, aqui temos Pode ser até menos, pode ser 4 centímetros, só que aí tem que cuidar mais, né? Tem que botar mais água. Menino, porque isso aqui tem 50, por isso que não rolou. Exato. Botamos terra até essa altura. Bom, aprendi pelo menos. E a mesma coisa com ninféia, não? Ninféia pode ser mais funda. Ela é um pouco mais tolerante, né? Ninféia a gente tem 3 grupos, que são as tropicais, como o nome já diz, são tropicais. As hards são plantas de clima frio, mas que ocorrem em clima subtropical também. Elas aguentam lugar quente também, sem problema nenhum. E tem as australianas, que são tropicais, mas tem muitas características diferentes, né? Tá. As australianas podem ficar até 3 metros de profundidade. Nossa, ela dá uma haste super longa. Sim, exato. Para piscinas naturais, bonito, ela é hein? excelente. Que lindo, fica lindo. Nossa, linda. A flor também é gigante. Já as hardas tropicais tem que estar um pouquinho mais baixo. O limite é 90 centímetros. Claro, pode plantar mais fundo, ela vai sobreviver. Mas aí daqui a pouco o tempo de... Ocasionalmente elas podem entrar em dormência, não é uma dormência longa. Elas podem entrar em dormência e demora mais para rebrotar, né? Porque tem que esquentar a água. Como não entra a luz que chega, elas são muito sensíveis à mudança da temperatura da água. Este aqui, meu cara, é o Fred Mercury. É o gato
mais fofo, não é o mais fofo, mas é um dos mais fofos, porque ele é nosso. Mas que ele é o gato roeiro, né, meu amor? Muito legal, cara. Minha cabeça agora para Lotus mudou. E tem lugar para Manifeia aqui também? Tem lugar para Ninféia. Gente, eu vou te trazer uma especial então em novembro. Puxa, aqui ó. Aqui ó. E aí, meu caro, eu digo, né, a gente precisa abrir a cabeça para paisagismo até para de espaços pequenos. Porque uma Ninféia, uma Lotus, que você coloca numa bacia agora de 15, 20 centímetros, como você falou, você pode ter na varanda de uma casa, de um apartamento, aqui em São Paulo, que é apartamentos Reinon. Você tem isso numa varanda, que bate um solzinho, porra. Vai super bem, assim, super bem. De 4 a 6 horas é o suficiente. Claro, quanto mais sol, melhor. São plantas de sol pleno, tá, pessoal? Mas quanto mais sol, melhor, mas 4 a 6 horas é o suficiente para elas florir, desenvolver. Meu amigo, este episódio voou. Nossa. Voou, é muito assunto. Teria que dar mais episódios, mas você também tem que pegar a estrada e enfim. E eu não quero me estender para outro episódio por um motivo. Porque eu preciso ir lá pro sul visitar você. Você já me convidou 300 vezes e a gente não conseguiu ir ainda. E vou convidar mais 300 ainda, viu? Então a gente vai lá. Eu queria agradecer a sua visita aqui, mas antes, de novo, celebrar a tua paixão pelas plantas, o trabalho sério que a Ecoa vem fazendo. De novo, vocês sabem que quando eu falo com produtores ou lojas é porque eu tenho alguma relação de amizade, eu não ganho um centavo em promover. Quem quiser comprar de vocês, o site é o melhor caminho. O site é o melhor caminho, é bem fácil de usar, tem bastante informação, foto. E se faltar alguma dúvida, fala com a gente no Instagram. No Instagram, enfim. Ou chama no WhatsApp, a gente responde, tira a dúvida, tira a foto. É isso aí. A gente realmente gosta de planta, gosta de passar A informação. gente sabe disso. E a Ecoa não é só colocásia, certo? Você tem Ninféia, tem Lotus. O que vocês têm mais lá? Nossa, a Ecoa é um mundo botânico também. Aham. E apesar de a gente ter, nesse momento, estarmos trabalhando mais com plantas paludosas, né? A gente também trabalha com plantas para paisagismo, trabalha plantas, algumas coisas para interiores, né? A gente sempre se preocupa em trazer plantas diferenciadas, com valor agregado, não só da beleza, mas saber que a gente testou a planta e pode dizer, não, a planta aguenta. Se funciona no Rio Grande do Sul, funciona no Brasil, Exato. Minha preocupação, sabe qual é? São plantas com cara de tropical, mas que aguentam qualquer clima. Muito bom. E aí, eu acho que tem uma... E aqui eu sempre puxo a orelha dos paisagistas, como petulante que sou, né? Eu sou petulante. Eu não tenho a menor capacidade de criticar paisagistas, mas eu sempre provoco eles no bom sentido de inovação, né? Exato. Sair da mesmice, da orelha de elefante, alocasa, na Marco Riso, depois helicone, depois é calatelo, telo. Gente, tem produtores que trazem coisas diferentes, né? A própria Ecoa, o J. Pompeu e outros grandes produtores que fazem um trabalho de diferenciação, né? Exato. E assim, caso você não acredite que essas plantas funcionem, venham me visitar. O Ecoa Viveiro tem muitos jardins que são essas plantas que a gente testa em várias condições. E tudo que a gente vende, a gente já testou pelo menos 1, 2 anos. A gente não vende coisa que a gente pegou em laboratório, já botou para vender e não. E não sabe se vai dar certo. Eu tenho carinho pelo que a gente produz, né? Tudo que eu vendo, eu ponho a mão no fogo porque eu testei, eu já tenho um tempo, né? E a gente faz as adaptações que foram necessárias para tudo. Por exemplo, no início, quando a gente começou a vender colocásia, eu vendia pelo padrão de envio internacional que os tailandeses usam, né? Que a gente decepa as folhas e decepa de 2/3 até mais das raízes. Das raízes. Porque a gente eu enviava num padrão de raiz nua, mas pode ficar muito tempo viajando, né? E a planta é um pouquinho maior. A gente alterou isso porque eu percebi que as pessoas estavam com dificuldade no substrato, porque às vezes não ver o substrato complica. Tem que ficar bem visual, sem entender qual que é o substrato que vem, né? Exato, e agora a gente está enviando, não com esse potinho, esse redondinho é diferente, mas um potinho quadrado, já com substrato, adubado, e já vem com folhinha. Então, vendo o substrato, você já consegue aproximar, fica visualmente mais fácil, né? E olha, eu queria agradecer aqui, de novo, o presente, eu ganhei essa aqui, que é uma colocásia Kaiser, correto? Kaiser, que é uma história legal, né? Exato, essa planta aqui, ela tá meio descolorida, pessoal, porque ela tá 10 dias viajando comigo numa estufa, num lugar escuro. E olha, tá viva, tá vegetando. Tá lindo,
ela tende a escurecer agora. Mas a Kaiser é legal porque é uma planta que me aproximou de alguns amigos fora do país. Essa planta Kaiser, ela recebeu o nome de um amigo chamado Dário Kaiser, que ele tem uma coleção de colocásias também e ele tem muitas morrito. E ocorreu uma degeneração de uma morrito que ela começou a ficar com a folha mais escura. Se não bastasse, ela ficou só com essa parte superior verde. E essa mutação segurou na primeira geração, na segunda divisão e está até hoje. Que legal. É uma planta bem mais lenta que as outras, mas assim... Mas o mesmo tipo de cultivo que eu faria para uma Leder, por exemplo, funcionaria. E o legal dela, assim, muito além dessa visual único de ser escuro e preto, pelo menos pra mim tem um carinho emocional muito grande que só me trouxe amigos dessa planta, sabe? Ela é mais assim, né? Exato. Ela é mais assim. Ela parece só uns... Então agradeço a Colocásia, essa maranta também maravilhosa. Que, meu Deus, coitadinha, sofreu, viajou demais nessa Nossa, mas tá linda, assim, olha só que padrão interessante. E também este capim, né, que você me trouxe da Bahia. Eu acho que essas duas plantas falam muito sobre o Ecoa e sobre mim. Por exemplo, a gente busca coisa diferente, por exemplo, essa maranta que ninguém produz ainda no Brasil. É uma maranta nativa do Espírito Santo da Bahia. Ela tem essa parte esbranquiçada embaixo, né? Essa parte cerosa. E em cima ela parece essa barriga de sapo, só que ela é mais altinha, ela é mais resistente a clima mais seco, né? Tá. Ela gosta de água, mas assim, ar seco ela não se incomoda tanto que nem as outras. Se colocar aqui embaixo ela vai funcionar? Muito bem. Aqui é o lugar dela, né? Legal. E isso aqui é outro padrão de que a gente fala de inovação. Isso aqui é uma planta nativa também. Esse é um capim, que eu não tenho o nome dele agora, mas é um capim azulado, lindo, muito resistente, de restinga. E a gente busca essas coisas diferentes que a gente tem aqui, tá na nossa cara. E a gente não usa. E não usa. Por N razões. E a gente tenta buscar isso, sabe? Meu amigo, muitíssimo obrigado. Eu preciso retribuir ele, então a gente vai ali buscar algum platicério para levar para casa. Meu Depois Deus. ele me conta como foi o cultivo. Inscreva-se nesse canal se você não é inscrito, comente, compartilhe, dê o like pelo Henrique, pelo Ecoa, pelas aulas que a gente teve aqui nesses 30 e poucos minutos. Meu amigo, brigadíssimo pela visita mais uma vez. Eu super agradeço, viu? E Sem parabéns palavras. pelo trabalho. Até a próxima. Tchau!